Olá, você está acessando o conteúdo exclusivo do Oracle Fast em um sistema multiplataforma. É ótimo poder contar com a sua presença, seja bem-vindo e aproveitem. Eu sou a Francine Macchini, trabalho há 8 anos na Oracle, focada no segmento financeiro, e serei responsável por um bate-papo sobre transformação que todos nós vivemos nos dias atuais, principalmente como consumidores finais. A pandemia trouxe para nós uma nova realidade e, com ela, uma nova perspectiva de futuro. É necessário analisar as experiências e dados recentes, definir uma estratégia arrojada e principalmente dinâmica para a retomada do andamento da economia. É neste contexto que trouxemos uma reflexão para inspirar e desafiar a todos em um tema que está muito em pauta hoje. Vamos falar por trás do Customer Centric, como a mudança das culturas das organizações é percebida pelo cliente na visão do banco original. E quem está aqui para nos ajudar a entender essa nova perspectiva é a Juliana Sandano. Ela é superintendente executiva do ciclo de vida do cliente do banco original. Há mais de 12 anos, ela atua em instituições financeiras e nos últimos 4 anos está focada no banco digital. Além de uma visão 360 do cliente, ela é fã da psicanálise. Ju, seja bem-vinda e muito obrigada pela presença. Obrigada, Francine. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Uma honra receber esse convite. Estou bem feliz de poder compartilhar aqui com vocês. Ótimo. Ju, por favor, me fala um pouquinho aí sobre o banco original, sobre o banco, para todo mundo conhecer. Bom, para quem não conhece o Banco Original é um banco 100% digital, né? Nós somos os pioneiros em abertura de conta, né? Nosso processo 100% digital foi o primeiro, né, dos bancos, né? A gente desenvolveu isso em 2016, fomos pioneiros. E não só nisso, sabe, Fran? A gente também foi pioneiro no cashback, pouca gente sabe, mas fomos o primeiro banco a dar cashback no cartão de crédito também em 2016. Nós somos uma empresa, né, de tecnologia, né, principalmente para serviços financeiros, então a gente está muito ligado nessa área. O banco agora, nesse momento, né, a gente tem 4,5 milhões de clientes, né, e a nossa meta esse ano é chegar a 6 milhões. A gente está querendo também crescer muito a nossa base ativa, a nossa meta é chegar a mais ou menos 2 milhões de clientes ativos com uso frequente, né, alto uso de frequência no banco. Nós temos portfólio, né, diversificado, né, então a gente não está olhando só PF, a gente tem a PJ, sociedades, então a gente está com um portfólio bem segmentado. E estamos aí, né, para mudar aí, né, a relação financeira dos nossos clientes, ajudar nossos clientes, né, a conseguir alavancar sua vida, seus negócios e fazendo isso tudo muito na palma da mão, né. Outra coisa interessante também é que a nossa estratégia é digital, que é algo também que é novo, né? A gente tem toda a plataforma digital, mas a gente também tem humanos, né? A gente tem agentes e gerentes de relacionamento, a gente quer usar o melhor dos dois mundos, né? A gente entende muito isso, que o cliente está no centro, até na escolha da plataforma, né? Tem cliente que gosta do digital, tem cliente que não gosta, então a gente está, né? A gente é digital, tem tudo lá no aplicativo, mas a gente também conta com assessoria, né, financeira aí para os nossos clientes. Acho que é isso. Ótimo, Ju. Não, com certeza. Então, assim, né, a primeira pergunta, e principalmente que vocês já nasceram como digitais, estão realmente na palma da mão com todo o processo. Me diz qual que é o maior desafio de você colocar o cliente no centro, né? Que tem esse tabu de ele ser o centro, e como o banco, e principalmente toda a sua área que você está envolvida, qual que é o maior desafio com essa forma tão dinâmica que está ocorrendo hoje? Esse conceito de customer centric, né, do cliente no centro, é um conceito novo, né? Acho assim, não é um conceito novo, na verdade isso já é um desejo antigo, mas acho que entrando agora nas empresas, as empresas estão começando a olhar para isso de uma forma realmente estruturada, né? Para colocar o cliente no centro, acho que assim, quando a gente conversa muito sobre isso, né, e tem muita estratégia sobre isso aqui dentro do banco, a gente tem algumas mudanças, grandes mudanças para fazer, né? Então, colocar o cliente no centro, eu vejo muito o pessoal falando de cliente no centro, estratégia omnichannel, como se a gente está disponíveis nos canais, a gente seria já essa estratégia omnichannel. E não, disponibilidade no canal é uma coisa, e realmente saber que tipo de oferta eu devo fazer nesse seu momento de vida no canal é outra, né?
Então, tem uma grande diferença aí dessa inteligência, né? Então, realmente conseguir olhar o cliente como o empoderado dessa relação, né? O cliente tem o poder de escolha. Eu acho que quando a gente foi para o mundo digital, um pouco dessa opção que foi, né, o banco digital, ele tem a ver com isso, né, de dar poder ao cliente, autonomia, para que ele escolhesse a sua relação, né? Antigamente a gente abria conta porque quando a gente começava a trabalhar numa empresa, e aí eu falava, a empresa paga por esse banco, vou ter o meu relacionamento nesse banco, né? E hoje em dia não, hoje em dia o poder de escolha está na mão do cliente, né? Então, quando a gente está realmente percebendo, né, acho que o mercado mudou para isso, né, a tecnologia, né, trouxe muito poder para o usuário, né, e o cliente é esse usuário dessa tecnologia. E quando a gente está falando sobre isso dentro da empresa, a gente tem muitas estratégias que permeiam tudo isso, né? E acho que o maior desafio da estratégia de colocar o cliente no centro é a estratégia organizacional, da gente realmente colocar uma área, né, as pessoas, né, designadas para ser o guardião do cliente, isso precisa ter na empresa. Às vezes essa área tem nome de Customer Success, essa área tem nome de Customer Experience, né? Acho que o nome em si tem vários nomes, a gente já vê aí no mercado. Isso aqui dentro do banco está muito dentro da minha área, que é o ciclo de vida do cliente, mas eu acho que independente do nome, é realmente ter o poder de ser o guardião do cliente. Então, precisa a estrutura olhar para isso e realmente colocar isso em prioridade. Segunda parte é realmente como a gente faz essa área realmente ter o poder dentro da empresa, né? Que a gente chama dessa mudança de cultura, né? Então, às vezes, né, não só ter a área, mas como que eu promovo transformações dentro da empresa em prol do cliente, né? Então, quando essa área, não adianta eu ter uma área de Customer Experience que não consegue transformar uma experiência, não consegue fazer uma priorização de projeto sem o olhar do cliente, né? A gente, de certa forma, está colocando mais um meio, né, de decisão, que é o cliente, né? Então, quando a gente está falando nos fóruns executivos, nas aprovações dos projetos, a gente vai ter que ter alguém lá realmente representando o cliente. Então, essa cultura realmente acho que é o maior desafio dessa transformação toda. Bom saber, João. Então, realmente que a tecnologia tem que avançar de uma forma dinâmica, mas você falou um ponto muito importante, tem humanos por detrás, né? Então, por detrás, a inovação não é a tecnologia, é sim como transformar. E a gente falando agora, trazendo mais para a empresa, é o que você falou, a responsabilidade de cada um. É muito importante o time jogar junto e não ficar, esse é o papel da Fran, esse é o papel da Ju, e sim o que a gente vai fazer juntos para o cliente, o que nós vamos trabalhar em conjunto para ter um sucesso e para transmitir para o cliente que ele é importante. Então, é muito mais o customer-centric no sentido de, por detrás disso, uma equipe está totalmente focada para ter e atingir esses objetivos. Como que você vê as pessoas, né, a responsabilidade de cada um das áreas, porque você falou que tem muitas empresas, áreas distintas, mas elas têm que ser complementares, né, para atingir todo esse objetivo. Você vê isso também como um desafio? Total, assim, realmente conseguir trabalhar em equipe e sincronizado para o foco no cliente é realmente o grande desafio. E eu acho que hoje em dia, com as novas metodologias, isso está melhorando muito, né? Então, o cliente do século XXI é o cliente empoderado com o poder na mão. A empresa do século XXI tem que ser a empresa também, né, que trabalha em rede, que consegue dar autonomia para as pessoas. Se a gente pensar que o problema do cliente ele só está no atendimento, né? Vamos supor aqui, nós temos atendimentos humanos ou temos experiência no canal, né? Então, que o problema do cliente está nessas áreas e não está comigo, e que eu não faço parte disso, a gente nunca vai realmente promover uma transformação, né? O trabalho colaborativo, né, e em rede é que vai fazer a instituição conseguir, né, primeiro, compartilhar essa visão do cliente, né? A gente precisa entender as dores, a gente precisa se colocar no lugar, ter empatia, né, pelo cliente. Às vezes a gente tem áreas, principalmente áreas, né, a gente sabe que tem áreas que não tem muita interação com o cliente, né, estão muito longe, né,
A gente fala muito, até mesmo a tecnologia, né? Tecnologia é uma área que tem que estar junto com o negócio, né? Aqui no banco, a Francine sabe, a gente está muito próximo, a área de negócio está muito próxima da tecnologia, exatamente por isso, né? A gente tem que tirar esses espaços, esses gaps que estão entre nós, para que a gente consiga promover uma solução que vai além, né? Então... A responsabilidade seja de todos, né? Tanto do time de TI, de negócios, não importa. Todo mundo em prol de um único sucesso. A gente conversa muito sobre 4 frentes aqui que a gente trabalha, né? Com a visão cliente no centro. A primeira frente, ela tem toda a frente de como o cliente está percebendo a nossa marca. E a percepção, é engraçado, a percepção da nossa marca não é só marketing. A percepção da nossa marca é se o nosso funcionário está feliz, está entendendo que ele está trabalhando para o cliente, está entendendo que ele gosta da organização, ele compra o banco, ele é um promotor do banco, assim como nós queremos ter clientes promotores, né? E a gente vê muito, Fran, acho que uns dados interessantes, né? A gente teve um artigo da McKinsey que fez uma pesquisa, depois a gente compartilha para o pessoal, sobre Customer Experience e o futuro do Customer Experience, né? Então, ela fez uma pesquisa com 260 líderes, né, nos Estados Unidos, empresas com líderes de Customer Experience, falando sobre medição, como a gente mede, né, o sucesso do cliente, a pesquisa de avaliação desse cliente sobre o que a gente faz, sobre a nossa empresa, se ele recomenda ou não, né? E como realmente a gente consegue transformar isso, pegar este dado e transformar a empresa e transformar o meu negócio. Não adianta nada você ter todos os dados da pesquisa e realmente não transformar e trabalhar neles numa ação, né? Mais interessante desse artigo é exatamente isso, que 90 e poucos % fala que acredita que sim, a gente está levantando dados e temos pesquisas e temos controle sobre qual é a visão do nosso cliente sobre nós. Então, eu sei o que ele acha, né? Eu estou lá pesquisando e olhando para trás e falando, ó, neste momento, né, o hoje e o ontem, eu estou falando, ó, o meu cliente está me vendo assim, e é assim que ele está achando isso da jornada que eu fiz, ele está achando isso do meu produto, ele está achando isso do meu atendimento, eu tenho dados. Mas, e só 4% desses executivos entendiam que esses dados promoviam transformação. Esse é o desafio do cliente no centro. Como eu faço dados, pesquisas, NPS, indicadores, que a gente tem aqui muito, indicadores de negócio, fazer realmente se transformar numa solução, numa transformação dentro da empresa, né? Como que eu mudo o que eu faço em prol do que eu aprendi, né? E eu acho que também tem uma outra, aqui no banco a gente está fazendo muito 2 estratégias, né? Não só olhar o hoje como a percepção desse cliente está comigo agora, mas eu preciso olhar, eu preciso ser preditiva nisso. Eu preciso entender o que ele vai achar de mim amanhã. Então, se eu colocar esse produto aqui e hoje, como ele está? Qual é o próximo passo dele? Que aí são os dados. E tem que ser tudo de uma forma muito dinâmica, né, Ju? Porque assim, muito rápido, porque hoje eu posso estar querendo uma coisa de amanhã do banco, mas depois eu mudei minha estratégia, meu plano, então eu tenho que ser muito mais efetivo. E como que vocês fazem essas mudanças tão rapidamente? Eu acho que uma das coisas que eu gosto muito no Banco Original, que é um dos grandes motivos porque eu escolhi essa empresa também para trabalhar, é que aqui a gente tem muita autonomia para testar e para criar, né? Eu acho que esse ambiente, o ambiente da empresa, ele precisa ser, né, criativo, né? Você precisa ter autonomia para poder, né, trazer novos insights, né? Se a gente fica dentro da burocracia, né, que a gente tem no dia a dia, a gente nunca tem tempo para olhar e criar e olhar para frente, né? E eu acho que uma das coisas muito boas aqui do banco é isso. Então, a gente consegue mudar muito rápido a nossa estratégia. Muito dessa estratégia do cliente no centro, a gente já estava mapeando, né, muito no ano passado, uma grande necessidade, e rapidamente a gente conseguiu mudar muita coisa aqui dentro do banco. E essa parte tecnológica, de usar dado, inteligência artificial, é algo que está um pouco no nosso DNA aqui, porque a gente é uma empresa de tecnologia financeira, então a gente tem uma área de TI muito forte, né? A gente tem soluções e acho que muito engajamento em trazer soluções, né, para o negócio.
mas não só isso, né? É a gente ter realmente essa visão holística de tudo. Não é só dado, não é só inteligência. É como realmente eu transformo isso para o cliente. Dados, eles são importantes, mas sem inteligência e estratégia, e empoderamento dessa estratégia dentro da empresa, a gente não consegue atingir a transformação, que é muito que esse relatório da McKinsey falou, né? São poucas as empresas que hoje conseguem pegar um feedback de um cliente e realmente resolver um problema em pouco tempo. Às vezes esses problemas se estendem há muito tempo, né? Então, a gente precisa ser mais eficiente. E tem muito daquilo que a gente estava conversando, Fran, sobre para ser eficiente, como a gente tem que diminuir a burocracia entre as áreas, como a gente precisa ter um trabalho colaborativo, como eu não posso falar que, não, peraí, eu vim até aqui, agora é a área da Fran. Ah, mas a área da Fran não está conseguindo fazer. Ah, mas é o problema da área da Fran, não é meu problema. É literalmente viver como um só organismo, né? E não ter relações, tipo, esse é meu job description, vou parar por aqui, agora você segue, porque realmente essa percepção vai ser nítida para o cliente. Então, tem que tomar muito cuidado com essas diferenças. E deixa eu te falar uma coisa, Ju. Todas essas transformações, principalmente dinâmico, que você tem falado bastante, também influenciam nas pessoas. Porque, assim, é muito difícil você ter essa cabeça super inovadora, você está numa área de ciclo de vida do cliente, você está pensando por eles, por nós, o que a gente pode fazer, mas como que a gente trata as pessoas? Existem muitas empresas com pensamentos muito antigos. Sim. Então, existe a transformação tem que realmente ser genuína de dentro para fora. Exatamente. Então, como que você vê esse desafio também para poder seguir e ter o customer centric bem nítido para os clientes? Eu acho que a primeira coisa primeiro item assim para se pensar dentro desse desafio é que esse desafio ele é um caminho, né? Ele é um caminho, ele é um caminhar. Então a gente se perdoou muito aqui no passado, a gente sempre foi muito crítico, né? A gente estava criando um banco do zero. Então quando você cria um banco do zero, você olha para sua concorrência e fala, os caras já têm isso há anos, há 100 anos o cara tem um sistema fazendo uma operação, e a gente tem que criar um sistema fazendo uma operação aqui super complexa do nada, né? E tem muito disso, da gente não se perdoar, da gente estar almejando, né, um lugar, e, poxa, a gente ainda não chegou e a gente não se perdoa nesse caminho do processo inteiro, e fica muito, né, fica muito doloroso esse processo. Eu acho que o caminho da mudança dessa cultura também, em o novo versus o velho, né? Como a gente trabalha as novas formas, o próprio Agile, ou realmente também temas, né, de diversidade dentro da empresa, por exemplo, que são onde a gente quer chegar, a gente tem um nível de onde a gente quer chegar e tem um caminho que a gente está percorrendo, né? Então, assim, eu acho que primeiro aceitar que a gente está nesse lugar e precisa se transformar e que a gente precisa fazer este caminho na empresa é essencial, que é muito do que a gente está fazendo, que também tem muito a ver com o cliente no centro, né? Porque realmente queremos fazer uma estratégia customer centric, então a gente tem um caminho aí, esse caminho leva X tempo, o que a gente vai fazer primeiro, o que a gente vai fazer depois, e como cada passo desse a gente promove a transformação. Esses dias a gente estava na convenção do banco e a gente contou uma história de um cliente, né? Que a transformação, Fran, ela é um conjunto de coisas, né? O cliente, ele é um ser humano, ele é altamente complexo. Ele não é uma máquina, não é simplesmente não é todo mundo que olha a experiência e sente a mesma coisa. O texto que você coloca no canal, cada um lê de uma forma. Você teve educações diferentes para as pessoas, né? Temos níveis de leitura diferentes para os nossos clientes. Tem a questão toda de acessibilidade também. Então, assim, tudo é muito complexo quando a gente fala do cliente, né? A gente não está falando aqui, né, de aplicativo, né? A gente está falando de pessoas. Então, tudo isso é uma transformação, né? E, às vezes, a transformação, ela não é só, além de estar, né, evoluindo, né, buscando novos canais, né, o que o cliente gosta, ele quer falar comigo por aqui ou por ali, né, entender quais são as necessidades dele, a gente também tem que ter um calor humano, né? As transformações, elas vêm de várias fontes, né? E ele é esse caminhar exatamente assim.
Então, porque eu estou falando isso por causa do Genilson, né? Que é um cliente que eu sempre uso ele de exemplo porque eu acho sensacional a história dele. Ele abriu conta com a gente em 2019 e ele teve alguma das intermitências. A gente teve uma época em 2019 que a gente estava, né, fazendo algumas transformações aqui dentro e tiveram algumas intermitências de cartão de crédito, né? Ele tentou passar e não conseguiu. E ele ficou muito chateado, porque ele estava num evento, tinha algo assim que ele se sentiu constrangido. E ele ligou nos nossos canais e reclamou. E ficou chateado com o banco e tal. Aí nossa equipe, né, lá de mídias sociais, viu o caso dele, viu que ele, né, estava magoado, que era um cliente muito legal, né, um cliente aqui já de um tempo, e entrou nas redes sociais e a gente decidiu fazer para ele um mimo, né, que muitos fazem no mercado. Só que a gente olhou, viu quem ele era, foi lá e viu que ele tinha postado que ele estava tentando comprar o show, foi quando o Bon Jovi veio tocar aqui em São Paulo, ele tinha tentado comprar o ingresso, não tinha conseguido. E ele tinha postado que ele, não consegui. E a gente tem um camarote aqui do Allianz, né, do Banco Original. E aí a gente falou, Genilson, vem com a gente gente mandou entregar na casa dele um convite, né, para ele usar o camarote com um acompanhante. E ele foi, Francine, ele, assim, sensacional. Ele amou, realmente foi transformador. Tão transformador que ele, né, além de tirar foto, de agradecer muito, passou um ano, quando fez aniversário de um ano, e ele chegou a encerrar o relacionamento aqui depois com a gente. Quando deu um ano de conta, ele voltou a ser nosso cliente. Porque ele falou, olha, eu lembrei, e eu gostava de vocês, né, naquele momento, quando ele tinha a conta, ele tinha alguns, né, não conseguiu ter limites, aí ele resolveu tentar de novo, abrir a conta de novo, e o Genilson está até hoje aqui com a gente. Né? Olha só, isso se isso não é o Customer Centric, o que é, né? Que exemplo maravilhoso, incrível. E ele mandou um e-mail, né, falando o quanto ele não imaginou que o banco fosse olhar para ele, né, como isso foi especial na vida dele, que ele é um grande show de Bon Jovi, como ele respeitou o relacionamento com a prima dele, porque ele levou a prima dele no show, que como eles tiveram momentos, né, inesquecíveis, e eu acho que isso também é o Customer Centric, entendeu? Eu acho que a gente tem muita tecnologia, sim, tem soluções financeiras, tem tudo isso, mas tem também essa parte de transformação do ser humano, tem essa parte humanizada também. A gente não pode, né, só digitalizar as relações, né? Eu acho que é isso que muitas empresas perdem hoje em dia, né? Somente do momento que nós estamos vivendo, acontece demais isso. Vou mandar um e-mail, desculpa, e vai passar, ou alguma mensagem de texto padrão. Isso a gente recebe todos os dias, eu digo como consumidores, né? Então, toda hora a gente tem isso. É fácil você mandar um WhatsApp, uma mensagem, aquele texto padrão. É legal? Ok, mas já passou. Já todo mundo já ficou isso mais o mesmo. Então, por isso que essas mudanças e você ver e tratar o cliente tão importante desse jeito, ficou de um momento único. Imagina agora, aconteceu isso para ele, que ele falou para a prima, que a prima já falou para outros 5. Quando você vê a rede dele se transformou tanto em positivo do banco, que muita gente pode ter aberto conta, né, investido e tudo mais, exatamente por uma ação tão genuína que foi. Então, realmente, essas mudanças, o olhar para o futuro é sensacional e faz a diferença hoje e vai fazer muito mais daqui para frente, porque canal digital é o que está acontecendo demais, né? Então, assim, é muito fácil hoje em dia de você levar uma empresa para o negativo e para o positivo. Exatamente. Então, basta as empresas realmente verem isso e atuarem de uma forma muito efetiva e de uma forma personalizada. Com certeza. Acho que esse é o futuro, né? A gente usa, sim, muita tecnologia e dados para resolver problemas para o cliente, mas a gente também tem que ter uma escuta com o cliente. Ele quer ver que ele é diferente, que ele está sendo percebido diferente. E muita da tecnologia que a gente está desenvolvendo também é para isso, né? Então, quando a gente está
com réguas, né? A gente conversa com o nosso cliente de acordo com o tagueamento dele, né? Então, assim, ele entrou no aplicativo, clicou em alguma coisa, eu vi que ele estava com algum interesse, eu já converso com ele, né? Isso já existe hoje aqui no Banco Original. Ele gosta disso. E às vezes eu até já direciono para um atendente falar com ele. Ele já sabe o que quer, né? Ele não precisa ficar navegando e perdendo tempo, vamos dizer assim. Você já consegue identificar a necessidade para direcionar para o caminho mais rápido. Isso, e às vezes é um humano falando com ele também, porque às vezes ele tem uma dúvida. E às vezes a tela não pôde tirar essa dúvida para ele. E às vezes ele quer realmente, né, ter um pouco mais, né, de tirar um pouco dessas dúvidas. A gente está falando de produtos financeiros que são complexos, né? Investimentos, né? Fundos, a gente está falando de empréstimos, taxas, CET. A gente tem que tentar desburocratizar um pouco esse banquês, né? Essa forma de falar. Então, isso tudo está sendo evoluído, né? Acho que a gente evoluiu muito, né? Eu estou no mercado financeiro há 12 anos e eu vejo a diferença que é vender produto hoje no canal, né? No aplicativo e como era antigamente, né? Desde forma, approach, texto, como a educação financeira é um tema que está vindo muito forte, o cliente também quer. O cliente quer aprender. A informação está aí, né? Ele não vai ser enganado fácil. Assim, a gente tem na palma, literalmente na palma da mão e consegue identificar as informações. E eu acho que a gente teve um histórico, né, dos bancões lá atrás, com essa coisa do enganar, o cliente sente ainda tem um inconsciente do cliente coletivo achando que o banco é mau e está enganando ele, né? E hoje o que a gente está indo é realmente para a transparência, que é outro item muito importante, né, quando a gente está na comunicação com esse cliente. É como a gente faz da melhor forma possível para ser transparente para ele. Isso faz toda a diferença. Sensacional, Ju. Olha, esse bate-papo foi incrível. Quero muito te agradecer. Com certeza passou aí a visão do que era, a transformação que está por vir também e o futuro, porque agora é todo dia que vai ter essas mudanças. Então, Ju, muito obrigada por aceitar nosso convite, por compartilhar tantas informações valiosas, a experiência sua do Banco Original e, óbvio, sempre é inspirador saber aí a sua opinião. Muito obrigada, se você quiser falar uma mensagem aí final. Imagina, obrigada a você, Fran. Olha, muito legal, fiquei muito honrada de receber esse convite aqui de vocês, de participar do Oracle Fest, é uma honra mesmo. E eu acho muito legal a gente conseguir também trazer temas, né, como cliente, né, trazer temas, né, a gente fala muito de tecnologia, né, muita de inovação, mas a gente também é legal falar um pouco dessa parte, né, mais humana, né, trazer esse outro olhar, eu acho importante, né, a gente trabalha com pessoas e para pessoas, né, então acho que é muito legal, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Bem, se você gostou desse conteúdo, confira a agenda completa do Oracle Fest. Você vai ter acesso ao replay dessa sessão e muitos outros temas, quando e onde você quiser. Muito obrigada e até a próxima.